Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Hoje é nossa responsabilidade trazer a meditação da manhã para vocês. E dentro desse tema que foi estabelecido para o nosso ano e nesse mês, que fala do caminho da maravilhosa paz. E o texto que nós escolhemos para a nossa meditação desta manhã está no capítulo 2 da carta aos Efésios, entre os versículos 11 até o versículo 21. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Eu destaco o versículo 17, que diz: vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Vamos orar? Curve sua cabeça. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Rogamos que Teu Santo Espírito nos ilumine, abra o nosso entendimento, nos faça compreender estas verdades eternas, para que Teu corpo seja edificado, a nossa fé fortalecida, o Teu reino expandido neste lugar. Nós te pedimos que assim o faça, porque dependemos do Teu Espírito para compreender as Escrituras Sagradas. E é assim que o Senhor nos ensina a fazer. Pedimos essas coisas no nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. A humanidade tem se empenhado, todos os seus esforços, na busca da paz. Mas o que se percebe é que, embora haja esse esforço, a maioria das missões de paz tem fracassado no decorrer da história. Há um relato interessante, pouco antes, no início da Segunda Guerra Mundial, que com a expansão do nazismo e a preocupação de que se iniciasse a Segunda Guerra, alguns estadistas acreditaram que se pudessem se reunir com Hitler ao redor de uma mesa e conversar com ele, o problema da guerra iminente seria resolvido. E no ano de 1938, o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, retornou da Alemanha após uma conversa com Hitler, convencido disso. O que aconteceu foi que no ano seguinte Hitler invadiu a Polônia, e naquele mesmo ano a Inglaterra
declarou guerra aos nazistas. Hoje, as missões de paz estão no centro dos esforços das Nações Unidas, na tentativa de manter a paz e a segurança mundial. Atualmente, mais de 100 mil soldados e policiais de 125 países, dos quais o Brasil faz parte, atuam como capacetes azuis das forças pacificadoras da ONU em todo o mundo. Esses soldados e policiais estão tentando manter a paz entre mais ou menos 20 estados ou territórios afetados por conflitos, até mesmo atualmente dentro da Síria. Agora, qual tem sido a eficiência dessas missões? Nessas semanas nós vimos os Estados Unidos atacando a Síria, aliado à Inglaterra e à França, e diante da iminente ameaça de retaliação por parte da Rússia. E isso deixou o mundo assustado, preocupado. Se percebe que esses esforços são quase que inúteis. Mas é claro, porque as Escrituras nos mostram que há um outro caminho. O caminho da maravilhosa paz é Cristo Jesus. Paz que só é possível por meio de Cristo. A carta que nós estamos lendo nesta ocasião é uma eclesiologia. Estuda as doutrinas a respeito da igreja, o que ela é. E no texto que estamos tratando, no capítulo em questão, o apóstolo Paulo demonstra que o método de Deus para a reconciliação é a pessoa de Cristo. E aqui ele vai demonstrar na sua exposição que Deus em Cristo reuniu na igreja os judeus e os gentios, que estavam então separados, fazendo deles um corpo, e assim reconciliando consigo pela morte de Jesus, a sua morte na cruz. Ele nos diz que, por sua morte na cruz, Jesus Cristo derrubou a parede intermediária da separação. Que parede é essa? Talvez vocês estão pensando no véu do templo, não é? O qual foi rasgado por ocasião da sua morte. Mas não se trata disso. Essa parede da separação, e eu trouxe aqui uma imagem para vocês, era um aspecto notável, magnífico, do templo edificado em Jerusalém por Herodes. Essa é uma réplica dele. O prédio, propriamente dito, como a gente vê, era construído numa plataforma elevada. Ao redor dele havia o pátio dos sacerdotes e a leste havia o pátio de Israel e mais além o pátio das mulheres. Esses pátios para os sacerdotes, para os israelitas, para as mulheres de Israel, respectivamente, estavam no mesmo nível, como vocês podem ver no centro da imagem, se é que conseguem ver. Agora, deste nível há um muro que separa lá no centro, e desce por 5 degraus desta plataforma murada. Do outro lado do muro há mais uma descida de mais 14 degraus para uma parede do outro lado, o qual estava o pátio externo. Como vocês podem ver ali à esquerda, é o pátio dos gentios. Era este muro interno que fazia essa separação. Era um pátio espaçoso, localizado ao redor do templo e dos seus pátios internos. De qualquer parte dele, os gentios podiam olhar para cima
e ver o templo, mas não tinham licença de aproximar-se dele, de adentrar por aqueles muros que vocês estão vendo. O pátio dos gentios está ao redor, na verdade, fica do lado esquerdo da imagem. Eles eram impedidos pela parede que cercava, uma barreira de pedra imensa, na qual estavam afixadas em intervalos regulares advertências em grego e latim, que dizia: os que ultrapassarem estes muros, esta barreira, serão mortos. Gentio de forma alguma poderia adentrar a esse espaço. Paulo diz: olha, em Cristo Jesus, este muro da separação, da inimizade, foi desfeito. Mas Paulo diz também que, além disso, a lei dos mandamentos nas ordenanças foi abolida. Que não somente isso, ele fez também dos dois, Israel e gentios, um novo homem. Agora uma unidade é possibilitada, a igreja é criada, judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Mas isso, por si só, não era suficiente. Adianta resolver o problema da paz entre gentios e judeus? O problema é muito mais amplo, vai além. Ele nos diz a seguir que pela morte de Cristo na cruz, Deus também reconciliou consigo, com o Pai, judeus e gentios. A reconciliação com Deus, a paz com Deus, essa sim era a maior necessidade. E a gente fica pensando na humanidade em pecado, de que Deus então enviou o seu Filho para abrir o caminho da salvação. O Filho fez tudo o que ele foi enviado para fazer. Obedeceu ao Pai em todas as coisas, cumpriu a lei positivamente, ativamente, sofreu passivamente a punição dos seus pecados em seu corpo na cruz. E assim o apóstolo Paulo dá um avanço grandioso no que se concerne à salvação, à reconciliação, ao plano de Deus. Ele diz no versículo que destacamos: e vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Eu quero me concentrar neste versículo, porque o nosso tempo não permite uma exposição mais ampla, e como os irmãos podem ver, o texto é muito rico. Qual é o ensino aqui? Eu vou tentar resumi-lo, por meio de duas afirmações apenas. Dois tópicos que nós queremos destacar. E afirmar que a paz com Deus é indispensável. Essa é a grande necessidade do ser humano. A principal necessidade, paz com Deus. E ela só é possível por meio de Cristo. Por quais razões? Primeira delas, a paz com Deus por meio de Cristo é indispensável por causa do pecado e de sua consequente inquietude no homem. O pecado do homem e sua inquietação. É a paz com Deus de que Paulo está falando por meio de Cristo. Aqui não é tanto a paz entre gentios e judeus, essa fora consumada. Agora é a paz com Deus, os quais ambos necessitam paz com Deus. É incontestável que, perdida a relação com Deus, o homem em pecado vive inquieto e miseravelmente infeliz. Paulo está fazendo referência ao capítulo 57 do profeta Isaías. Convido vocês a abrirem este versículo, e a perícope, a porção vai do versículo 14 ao 21. Mas eu quero destacar os versículos 19 a 21, que diz aqui: como fruto dos seus lábios criei a paz. Fruto dos lábios de Cristo está
consumado. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas no versículo seguinte, o profeta Isaías, no contexto de que Paulo cita aqui em Efésios, diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Consequência do pecado, a inquietude, a insegurança, a intranquilidade. Aqui está uma figura, uma metáfora que Isaías usa, de que o homem sem Deus, sem Cristo, é como um mar bravio. Vocês certamente já andaram pela orla, pela praia, quando acontece, depois que acontece uma tormenta. Sempre que um vendaval acontece, se eleva as ondas do mar, e surge então uma terrível tempestade. E quando a gente anda pela orla, pela praia, ali na areia, a gente vê pedaços de madeira, plásticos, outras coisas lançadas pelas águas de volta à praia. São os restos de embarcações, de suas cargas e do lixo que nós lançamos no mar. Essa é uma descrição perfeita do homem sem Cristo. E é isso que está na mente do apóstolo, é isto que diz o profeta Isaías, é assim que são os ímpios, é assim que são aqueles que estão sem Cristo, é a figura do homem sem Deus, como um mar revolto. Qual é a causa disso? Qual é o sentido espiritual disso? Tudo começou lá no Éden, já citamos isso. O homem foi feito por Deus, foi colocado no paraíso, não havia nenhuma inquietação no coração humano, havia tranquilidade, pois somente uma coisa atuava sobre o homem, o próprio Deus, o Espírito de Deus. Deus fez o homem à imagem, a sua imagem, a sua semelhança, e o homem estava em perfeita correspondência com Deus, em comunhão com Deus, e a sua vida era uma vida inalterada de paz, de bem-aventurança, de tranquilidade, de felicidade na presença do Senhor. Não havia inquietação, não havia infelicidade, não havia problema, não havia dificuldade, não havia ansiedade naquela condição. O homem estava num estado de inocência e de completa paz, quietude, tranquilidade, liberdade. No entanto, o homem caiu, deu ouvidos a outra força, a um outro ser, a um outro poder, o diabo, deu-lhe ouvidos, perdeu a sua liberdade e ficou sujeito a esse poder das trevas. O poder do mal, o poder do diabo começou a atuar sobre ele, e daquele momento em diante a vida do homem foi de inquietude, de intranquilidade, de falta de paz, de fuga, de insegurança, de conflito. Assim é o homem, fora da relação com Deus, é exatamente como esse mar revolto. Não há nada que caracterize tanto a vida pecaminosa como a inquietude. Não é assim o homem nos nossos dias? As pessoas dizem durante a semana: não vejo a hora de chegar sexta-feira. Por quê, né? Porque eu vou sair, vou fazer alguma coisa, não aguento tanto trabalho, não aguento ficar em casa, isso está me enlouquecendo. Sexta a gente sai, a gente esquece tudo, foge de tudo. É uma tentativa de livrar-se da inquietude.
É lógico que nós temos direito a lazer, descanso. Deus estabeleceu um dia de descanso. Mas o que se percebe nessas palavras é essa inquietude, essa tentativa de fuga, é esse escapismo. E o mundo está assim, agitado, inseguro, emocionalmente perturbado. E aí tem que ter algum outro estímulo, uma outra forma de diversão. Ou tem que ter algo que anestesie essa inquietude, com bebida, droga e outras coisas mais. Dizem que sexta-feira é o dia da cerveja. Exatamente nessa tentativa de fuga, esse escapismo, essa solução frágil para anestesiar a intranquilidade, a insegurança do homem. É tudo expressão de desassossego, de falta de paz, dessa falta de tranquilidade mental. O homem em pecado não conhece essa paz mental, não conhece a paz do coração, é instável, diz Tiago, como as ondas do mar, tem mentalidade dupla, se vê arrastado para todos os lados, sua vida e seus caminhos são de fato inquietas como as ondas do mar num dia de tempestade. A lama, a sujeira está em todos os jornais, vemos isso todos os dias, em toda parte, nas nossas conversas do dia a dia. É o resultado da queda, é o resultado da falta de paz de Cristo, em Cristo. Percebe-se que o respeito, o pouco que havia, está desaparecendo, o pecado está se tornando escancarado, a licenciosidade está como que autorizada nos nossos dias, tudo está liberado. A lama, a sujeira estão ficando cada vez mais evidentes nos dias de hoje. O homem em pecado é isso, sem paz, sem sossego, sem tranquilidade, como as ondas revoltas do mar, diz Isaías, diz o apóstolo Paulo. A sua vida espirra lama, sujeira e outras coisas. E a tragédia maior é que em sua ignorância e cegueira, o homem não percebe nada disso. A não ser que Deus venha em Cristo e por meio do Espírito, mostre a sua necessidade, de que está aflito, de que necessita de consolo, de que necessita de cura, que necessita de conforto. E Deus diz lá por meio do profeta Isaías, que Ele o faz por meio da boca de Cristo. E é o que diz o apóstolo Paulo aqui na passagem. O homem não sabe, não entende, acha que os seus problemas são causados pelas circunstâncias ou pelo ambiente, está sempre em busca de paz, em busca de repouso, mas não consegue, esforça-se o quanto pode, mas falha. Tudo isso indica a necessidade suprema do homem, a necessidade fundamental, a necessidade de paz, de repouso, de tranquilidade na pessoa de Cristo. Paz com Deus, indispensável por meio de Cristo, por causa do pecado e da consequente inquietude humana. Segunda afirmação, segunda verdade, é que a paz com Deus em Cristo é indispensável por causa do distanciamento de todos os homens. Diz o texto, quer estejam perto ou longe, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O que Paulo está dizendo aqui? Naquele contexto imediato, Paulo está dizendo que os judeus precisavam, tanto como os gentios que estavam longe, da paz evangelizada por Cristo. Essa é a grande tese do apóstolo aqui. No entanto, os judeus daqueles dias não conseguiam ver isso, e esse era o seu problema. Eles pensavam, naturalmente os gentios precisam disso, embora os judeus não gostassem nem um pouco disso, porque eles achavam que Deus não se interessava por nenhum povo, exceto por eles próprios. Eles criaram essa mentalidade. Os gentios, diziam os judeus, foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Deus ama somente Israel, dentre todas as nações que fez. Diziam eles, não era nem sequer
lícito prestar ajuda a uma mãe gentia na sua necessidade mais urgente, porque isto seria apenas trazer outro gentio para o mundo, mais um que nasce. Não ajude uma mãe gentia que está para dar à luz, deixa que a criança morra, pensavam eles, porque caso contrário, é mais um gentio que vem ao mundo. Essa era a mentalidade deles. É por isso que a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo incomodava tanto os religiosos, os fariseus, porque fazia com que eles achassem que eles eram pecadores, e eles não gostavam disso. Eles diziam: nós somos piedosos, nós somos filhos de Abraão, somos religiosos, somos pessoas boas, nós temos a lei. É por isso que os fariseus odiavam tanto a Jesus Cristo, eles se achavam perfeitos, o povo exclusivo de Deus, de forma que nenhum outro poderia ser acrescentado. E assim o apóstolo Paulo faz ver, e escreve a respeito na carta aos Romanos. Nós vamos estudar isso em ocasião oportuna nas quartas-feiras, nos capítulos 2 e 3, para mostrar para eles que eles precisavam da mensagem de paz, os judeus, tanto quanto os gentios. Eles pensavam que tinham a lei e isso bastava. E por isso Paulo lhes diz: olha, pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não livra do pecado, não faz mais que dar conhecimento, mas eles não conseguiam enxergar isso. Achavam que os seus privilégios, e eles tinham privilégios, como Paulo mostra, os seus privilégios os salvavam automaticamente, não precisavam de mais nada. Eles tinham os oráculos de Deus, as escrituras do Velho Testamento, a lei foi dada a eles e assim por diante. Isso era verdade. Só que eles depositavam a sua confiança nesses privilégios e na sua posse deles. O fato é que eles estavam fora do reino, fora da igreja, ao crerem dessa forma, e eles não percebiam isso. Ora, mas e nos nossos dias? Isso também continua sendo um problema para nós. Há aqueles que pensam que o Evangelho, numa forma evangelística de boas novas, não precisam ser pregado para certas pessoas. Para algumas sim, para outras não é? Por exemplo, isso não é necessário para aqueles que foram criados dentro da igreja, que desde a infância foram criados no Evangelho, bem cedo foram levados à escola dominical e que sempre frequentam um local de culto, um prédio, um templo. Não é necessário pregar o Evangelho para essas pessoas. Eles já estão lá, já chegaram, estão perto, têm contato direto. E os que dizem assim não conseguem perceber que aqueles que estão perto precisam da mesma mensagem, da mesma transformação, como aqueles que estão longe, que estão distantes, aqueles que nunca tiveram contato com as Escrituras Sagradas. Veja que longe e perto aqui são distinções relativas, não são distinções absolutas. O próprio apóstolo nos diz que, na realidade, os dois tipos de pessoa têm a mesma necessidade. Não há diferença alguma, porque não há um justo sequer. Estamos todos na mesma situação. Continua sendo assim, como sempre foi. Vamos falar com clareza sobre isso. Alguns que, obviamente, acham que estão longe do reino de Deus. E às vezes a gente conversa com certas pessoas e elas dizem: olha, eu estou perdido pela minha vida, eu não tenho condições, para mim não tem chance, não tem jeito. E aí, a gente também olha para alguns e pensa assim: olha, tais pessoas precisam do Evangelho. Pensar nas pessoas cuja infelicidade, já falamos aqui, consiste em beber uma cerveja de final de semana, de embebedar-se. Pessoas que às vezes tornam-se piores que animais, que vivem no vício,
na iniquidade, sem ter nenhum pensamento sequer sobre Deus ou sobre moralidade, porém que só vivem de acordo com a sua própria natureza animalesca. A gente costuma dizer, essas pessoas estão longe de Deus. Mas há outros que são pessoas amáveis, pessoas pacíficas, respeitáveis, que nunca praticam males que são visíveis, detectáveis aos outros, que odeiam o mal, que procuram fazer o bem, que empreendem luta moral, que estão cheios de boas obras, boas atitudes, boas intenções, motivações, que frequentam um local de culto e que até mesmo são membros de uma igreja institucional. A gente diz que essas pessoas estão perto do reino de Deus, não é? Todavia, o propósito geral do Evangelho é dizer que, diante de Deus, são idênticas, tanto as que estão perto quanto as que estão longe, precisam da mesma mediação de Cristo. O primeiro tipo precisa da mensagem tanto quanto o segundo. Paz aos que estão perto, como também aos que estão longe. Os que estão perto podem estar à porta do reino, mas não estão no reino. Podem estar numa igreja construção, mas não estar na igreja, corpo de Cristo, cujo fundamento, cujo alicerce, cuja pedra angular é Cristo. Esse é o problema. Longe e perto são termos relativos. A pergunta é, você está no reino? Você faz parte da igreja? Eu não digo a igreja local, institucional, denominacional, mas eu digo igreja corpo de Cristo. Se você compreender a importância dessa pergunta, você compreenderá que afinal estar perto não dá vantagem nenhuma de estar longe. Vamos pensar numa ilustração. Mesma situação quando você está na fila do ônibus, sabe, às 18 horas, quando você está voltando do trabalho, e você está na fila, e a hora que você vai pisar no degrau para subir, um motorista diz, olha, está cheio. Chegou perto, chegou na porta, mas não entrou, não é? Horas. De que adianta você chegou até a porta, mas se você não entrou, perdeu a lotação. O mesmo se aplica ao reino de Deus, o mesmo se aplica à igreja. De que adianta estar perto do reino, estar perto da porta da igreja viva? Pode ser que você esteja à porta de entrada há muitos anos. A pergunta é, você está dentro ou você está apenas perto? Você conhece a Deus? Você já se apropriou das promessas de Deus em Cristo? Você foi capacitado pelo Espírito para fazer isso? Você sabe da sua necessidade, tomou consciência da sua intranquilidade, como fruto do seu pecado, do qual todos nós também somos pecadores, tão perto, na porta, contudo, tão longe, tão distante. Estar 1 centímetro fora do reino não é nenhuma vantagem sobre o homem que está a 1000 quilômetros de distância. 1 centímetro não traz vantagem nenhuma. Paz aos que estavam longe e aos que estão perto. Todos têm necessidade da paz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 57, 21 diz, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ou como Agostinho, que finalmente em sua experiência pessoal nos diz, tu nos fizeste, Senhor, para ti. E os nossos corações não descansam enquanto não acham repouso em ti. Não há descanso para o coração enquanto a gente não achar repouso em Cristo, para termos paz com Deus. Somente Cristo oferece e é capaz de dar esta paz a todos que veem a necessidade dela. Eu encerro essa nossa reflexão e peço que você considere se o Espírito o capacita a considerar nesta ocasião.
Você já se apropriou da paz de Cristo, que reconcilia você com Deus? Somente Cristo reconcilia com Deus, diz o apóstolo. Somente Ele produz paz com Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo, poderá guardar a sua mente e o seu coração por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo abriu o caminho, abriu a porta, e Ele nos convida. Se você é capacitado pelo Espírito, creia. Mesmo que você seja membro da igreja há muitos anos, e se você percebeu nessa manhã, bom, eu estou à porta há muito tempo, mas agora Cristo me convida para entrar. Entre pela porta, entre pelo caminho, pelo convite que Cristo lhe faz. Leve a Ele os seus problemas, as suas dificuldades, deixe-os com Deus, deixe-os lá. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Firme no Senhor, firme em Cristo Jesus, porque em Cristo a porta está aberta. Ele é a porta, pelo seu sangue. Olhe para Cristo, tenha essa firmeza, essa confiança na sua mente, e você começará a gozar a paz que Ele oferece. Ouça o convite de Cristo: vinde a mim todos vós os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você se sente sobrecarregado com a intranquilidade, consequência do pecado? Percebeu isso? Foi convencido disso? Venha a Cristo e você receberá alívio e paz com Deus. Ele veio e pregou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Que Deus nos abençoe.